Fala pessoal, este é o episódio 54 do CorongaCast, mais do que especial, onde a gente vai debater questões importantes. Questões que, vira e mexe, somos aí obrigados, temos a obrigação de debater no caso, e hoje de uma forma especial, porque, particularmente falando, apesar de questões, que as principais questões que serão debatidas aqui são questões que a gente lamenta ainda de ter que debater dessa forma num ano como 2020, porque acho que isso já tinha que ter sido resolvido há muito tempo, mas como não foi, eu sinto um prazer gigantesco de poder falar dessas questões dentro de assuntos que, assim, eu sou fascinado, são assuntos ligados a cinema, a esporte, e aí que engloba essa questão social, porque o esporte não é uma bolha, o esporte está inserido na sociedade, e o cinema, a mesma coisa. Leonardo Palhano, um abraço. Fala, Paulo, fala, galera. Pô, muito bom ter um episódio pra gente discutir isso. Com convidados tão especiais, E assim, é muito bom não estar sozinho mais nesse momento, Nesse 2020 tá sendo difícil para todo mundo. E assim, tá sendo um verdadeiro jogo psicológico, Todas as coisas que estão acontecendo, todas as coincidências, assim. Porque tudo é político, Até o esporte é político, até as atitudes dentro de onde a gente menos imagina podem mudar e fazer multidões se movimentarem em prol de uma causa. É isso que eu acho muito importante. Eu acho muito importante também a gente ter uma grande diversidade de visões, e é por isso que eu passo a palavra para o Paulo Vale apresentar os nossos convidados de hoje. É isso aí, Leonardo, e é com muita honra, para debater questões, claro, que envolvem, infelizmente, a partida, a morte do Chadwick Boseman, que ficou muito marcado por esse papel, do super-herói Pantera Negra, entre outros também, inclusive recentemente com relação ao da Five Bloods, e também para falar a respeito desses últimos protestos, acontecendo novamente nos Estados Unidos após mais uma atitude racista da polícia, e que é algo que acontece muito aqui no nosso país também, acho que até mais do que nos Estados Unidos. E misturando, esses dois assuntos, a gente faz uma mesa muito bacana aqui hoje, formada primeiramente por um membro que já participou aqui como entrevistado, do CorongaCast no episódio de número 36, é isso mesmo, Leonardo Palhano? 36. O 36. O Corongados, que é o Sergi Katz, que é sociólogo e deu o ar da sua graça nesse episódio. E você que ainda não ouviu, vá lá, porque você vai conhecer um pouco melhor do Sergi, que hoje vai poder falar de cinema, de futebol, de basquete, de tudo que você quiser, meu amigo. Muito obrigado por topar de novo esse convite de participar aqui do nosso Coronga, viu, Sergi? Obrigado por me convidar e estou feliz em poder conversar com vocês e fiquei animado também pela presença das outras convidadas. Então é uma boa oportunidade de trocar ideias, Eu também já tinha participado em outra conversa com a Carol, então tá ótimo. Boa, muito bom. E aí, falando em Carol, a Caroline Carmo, que é criadora, participante do podcast NBA das Minas. Que honra, Carol! Vou te chamar assim, tudo bem? Pode ficar à vontade. Pode chamar de Carol, fique à vontade. É um prazerzão estar aqui com vocês. A propósito, eu adorei o nome do podcast, CorongaCast. Achei muito, muito legal. É um prazer estar aqui com vocês para ter essa conversa, sobre uma conversa que, infelizmente, é necessária, Mas estamos aqui para falar sobre. Muito bom. E a Bruna Mascarenhas, que é minha amiga de jornalismo, de Pucamp, jornalista, cinéfila, ela não queria que falasse, mas eu vou falar, cinéfila e criadora do Assista as Mulheres, projeto que existe há 2 anos no Cine Topázio e também tem página no Instagram. Bruna, muito obrigado por topar também participar com a gente. Obrigada a você, Paulo, Leonardo, eu adorei o convite. E para mim é uma super honra estar do lado dessas pessoas incríveis aí para poder debater um pouquinho sobre cinema e esporte, que são, como você falou, temas que refletem a política de uma forma ou de outra. Então, para mim é um super prazer estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom.
Começando, acho que pelo mais factual, e aí a coisa pode se misturar sem nenhum problema nesse assunto. Eu de fato, assim, fiquei... Primeiro a gente fica muito triste, né? Muito chateado por conta dessa partida do Chadwick Boseman, né? O que deixou a gente ainda mais chocado, talvez, tenha sido a forma, né? Ele, ao mesmo tempo... talvez aí escondendo, né, essa questão da doença, e até hoje eu tava lendo a respeito de que ele fez isso, inclusive, escondendo de quem o contratou, né, porque ele, com aquela premissa, né, o corpo era dele, e ele se sentia apto a fazer as coisas. A gente sabe como os estúdios, né, esses grandes estúdios trabalham tentando sempre minimizar o risco de perder alguém e de que fatalmente talvez ele não seria o escolhido, por exemplo, para um papel do Pantera Negra, né, se ele tivesse assumido essa questão da doença, né, o câncer e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, né, essa coisa assim repentina que nos surpreendeu muito, numa semana de novo crucial assim, né, para esse debate, e que eu acho que, eu não sei a visão de vocês, mas eu acho que o principal debate hoje mundial, por incrível que pareça, né, acho que não deveria ser, como eu falei no começo do episódio, o principal debate hoje no mundo não poderia ser outro senão a questão do racismo, né, do racismo estrutural, principalmente, né, que acho que é o que a gente precisa mais bater na tecla, que é o mais importante, porque ao mesmo tempo que a gente debate, a gente consegue ampliar um pouco mais essa questão, e me chama muito a atenção, assim, de que essa frase, né, esse conceito de que não existe democracia sem se debater essa questão. Acho que vivemos ao longo dos últimos anos, né, acho que principalmente nessa parte do lado de cá do mundo, uma falsa democracia, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em outros países, de fato uma democracia placebo, né, porque não existe de fato hoje... ouvindo pessoas, vendo debates, tudo que acontece no mundo, não existe de fato como pensar em uma democracia sem trazer à tona a igualdade das pessoas, né? Que as pessoas possam partir do mesmo ponto ali, sem que nada puxe-as para baixo. E não é isso que a gente vê no mundo, né? E é por isso que o Pantera Negra, o filme, foi tão emblemático. Em 2018, hein? Vejam só, isso é o que eu acho mais absurdo. Em 2018, um herói que representasse, que fizesse com que o garotinho, né, o menino, se sentisse representado também. E aí, ao mesmo tempo, essa saída de cena, né, do Pantera Negra na vida real, tira o nosso tapete, né, da realidade, assim, ou na verdade nos coloca a realidade de que não somos super-heróis de fato, né, e que muita coisa precisa ser debatida e é bem por isso, assim, que hoje eu faço esse debate, assim, junto com o Léo, junto com o podcast, porque eu acho que, de fato, estamos próximos de conseguir fazer algo que mude daqui para frente tudo que a gente conhece hoje como essa democracia falsa que nos venderam ao longo dos anos, né? E aí eu passo a bola para vocês para que a gente possa debater de fato, assim, essa questão de que vem da arte, vem, né, da vida imita a arte, mas na verdade a arte está, né, com essa questão, principalmente do Pantera Negra agora pra gente, assim, e ao mesmo tempo o esporte também furando a bolha, né, na minha visão, mostrando pra gente que precisamos ter atitudes mais firmes com relação a esse tipo de debate. E queria saber de vocês também, assim, inicialmente, sobre o que causa, assim, dentro de vocês essa partida do Chadwick Boseman e também essa questão, assim, da bolha da NBA sendo furada e tudo mais. Realmente, assim, foi uma morte que... Poucas mortes de famosos, assim, mexem muito comigo, né?
Mas essa foi uma que me abalou muito. Eu acho que por conta de tudo que você falou, o personagem se tornou muito emblemático. Eu acho que o simbolismo que tem por trás disso é muito forte. Então deixou as pessoas bem chocadas. Não só porque era uma doença que ninguém tinha conhecimento, né? Mas porque o símbolo dele se tornou muito forte nos últimos anos. E quando a gente pensa que esse universo da Marvel que ele entrou já tinha mais de 10, não, tinha uns 10 anos, né, quando o Pantera Negra surgiu nesse universo, então você vê que, assim, leva 10 anos para um personagem negro protagonizar um filme, né, blockbuster, então, dentro daquele universo de super-heróis. Então, assim, é muito simbólico, é muito triste e eu acho que pegou muitas pessoas nesse sentido. Claro que uma grande parcela fica chocada por causa da idade, do contexto que ele se foi, mas eu acho que uma boa parcela também fica chocada porque parece que quando se chega lá, né, tipo, porra, você tem um cara, um homem negro protagonizando um filme que foi um primeiro, assim, de super-herói negro a alcançar 1 bilhão de bilheteria e, assim, o cara se vai num contexto muito triste. Então, foi uma morte que realmente me abalou e que deixa a gente meio sem perspectiva do que vem por aí, né? Principalmente nessa questão do cinema. Eu acho que grandes barreiras foram ultrapassadas com esse filme, né? Que ele não foi só um blockbuster, ele concorreu ao Oscar, inclusive. Mas eu acho que ainda tem um caminho muito longo para se percorrer. E aí é sempre bom a gente lembrar que Pantera Negra existe no universo Marvel desde 66. Então, assim, tem muito tempo, sabe? Tem muito tempo que ele tá lá, ele sempre esteve lá. Mas só, assim, em 2018 que eles disseram assim, ok, vamos focar nesse cara aqui e fazer um filme só para ele, né? E eu até comentei sobre isso numa live que eu participei há algum tempo mais passado na Gen Con, que foi uma espécie de Comic Con de jogos de tabuleiro, jogos online e RPG. E aí, uma das coisas que eu comentei foi justamente isso, né? Essa demora, tem muito mais fãs da Marvel agora do que da DC. Então, assim, é um universo que cresceu muito nos últimos 10 anos. E, lógico que tem pessoas negras que consomem. E só 10 anos depois, mais de, sei lá, 60 anos depois. Eu não sei fazer muita conta, então não sei quanto é que fica 66 para 2020, tá, gente? Só para deixar uma coisa bem clara. Então, assim, depois de muito tempo, eles resolvem fazer um filme simplesmente protagonizado por um homem negro, que é o Pantera Negra, sabe? Então, assim, é uma coisa que você pensa, sabe? Você fica questionando, porque eu fico pensando assim, eu nunca fui muito fã de heróis. Eu não sou uma pessoa que é muito fã de heróis. Eu gosto de alguns filmes da Marvel, gosto de alguns filmes da DC, mas para dizer assim, meu Deus, eu sou fã de herói e tal. E aí, observando bem, é porque eu nunca me senti realmente representada, né? Uma vez me perguntaram nessa mesma live, me perguntaram quando foi que eu me senti representada, aí eu falei, olha, não foi assistindo Mulher Maravilha. Mulher Maravilha veio antes de Pantera Negra. Aí eu falei, foi assistindo Pantera Negra, porque aquele filme era sobre mim, era sobre o meu povo, era sobre meu povo, minha ancestralidade, sabe? E foi naquele momento que eu me senti representada. E ele é o único herói que eu tenho, assim, uma paixão, com exceção dos X-Men. Acho que ele tá no mesmo patamar do X-Men, ali um pouco mais alto, na verdade, sabe? Mas ele foi o único herói solo, assim, que me pegou, de verdade, assim, que eu assisto o filme 10 vezes, se passar na Globo 10 vezes direto, eu vou assistir 10 vezes direto, sabe? Então, eu acho que é uma questão muito da gente pensar nisso. E a perda do Chadwick, como a Bruna bem pontuou, não é só uma perda de um ator que fez um filme de herói, sabe? É a perda de algo muito maior. Muito maior. Para a gente, é muito maior. Eu acho que o Sérgio ele consegue me entender bem nessa parte quando eu digo que é algo muito maior, porque foi a primeira vez que nós fomos vistos além das nossas dores, sabe? Nós fomos vistos como heróis, heroínas, pessoas que são reis e rainhas e descendentes de reis e rainhas, sabe? As crianças puderam se enxergar daquela forma. Então, tipo, a gente não perdeu só o Chad, a gente perdeu, assim, uma representatividade que, sinceramente, eu não sei quando a gente vai ter novamente,